Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo do nosso canal Espiritismo Nova Sociedade e nesse vídeo nós iremos falar sobre um caso que está contido no livro Fenômenos Premonitórios do pesquisador de fenômenos, da chamada metapsíquica, um dos nomes aí expoentes do espiritismo, mas na área de pesquisa mesmo de fenômeno, e que é o Ernesto Posano, que a gente já trouxe aqui, inclusive falas dele, casos dele, né? Porque é um pesquisador que se dedicou bastante a estudar todo tipo de fenômeno, tanto fenômenos da mediunidade como os fenômenos que também posteriormente se chamou de fenômenos parapsicológicos, não é? Fenômenos de premonição, fenômenos de materialização de espíritos, fenômenos de psicometria, não é? Que é a possibilidade de a pessoa sentir a energia de um objeto e descrever a sua história, e tantos outros fenômenos. É um pesquisador que tem uma contribuição muito grande nessa área de pesquisa em torno de fenômenos, né, que muitas vezes são negligenciados ou colocados no esquecimento, ou como se não existisse, como na verdade estão presentes, né, na nossa história da humanidade. Quando o próprio Ernesto Bolzano tem um livro chamado, não quando ele trata das pesquisas, na verdade dos fenômenos psíquicos, no que ele chama das civilizações primitivas, né? Obviamente que é um homem do seu tempo e utilizar muitos termos. Hoje a gente considera até racistas, né? Que ele está chamando de povos primitivos, etc. Mas a gente precisa ver o contexto, né? Do autor na sua época. Eu vou trazer um caso rápido, né, que está no livro que eu já mencionei aqui, né, Fenômenos Premonitórios, no subgrupo N, que ele trata de vários subgrupos sobre premonição. E nesse grupo são as premonições que que tem como consequência, na verdade, salvar a pessoa de algumas situações. Eu selecionei um caso aqui, que é justamente o 139. Então, nesse caso, né, ele diz extraio do Light, que era uma revista, né, da época, dedicada a esse tipo de assunto, de 1897, página 135. Não indicamos o nome da relatora, da qual falamos nesses termos. O incidente se produziu na casa da relatora, em Meerut, Índias Ocidentais, e nenhuma dúvida pode existir sobre a sua autenticidade. As irmãs em questão são conhecidas das principais famílias residentes nesse lugar e de diferentes oficiais do exército inglês. Uma delas estava numa noite sentada e lia na claridade de uma lâmpada. Num dado momento, julgando que a hora de se retirar havia chegado, levantou os olhos do seu livro e viu, com imenso espanto, um homem sentado diante dela, colocado entre sua pessoa e o banheiro. Ela não conhecia o intruso, que dirigia seu olhar sobre ela numa atitude calma e serena. Entretanto, sua surpresa era muito grande para que ela pensasse em lhe perguntar o motivo de sua presença em sua casa. Ela permaneceu como aturdida, olhando-o. Depois veio-lhe a ideia de que o intruso podia não ser uma pessoa real, mas um visitante do além. Ela continuou o olhar em silêncio, enquanto que no silêncio o misterioso visitante fixava sem parar seu olhar sobre ela. Como prolongou-se essa situação, a sensitiva não saberia dizer, mas provavelmente não durou muito tempo.
e ela terminou pela rápida dissolução do fantasma. Era a hora do banho da noite. Antes de se apressar para tomá-lo, ela quis libertar 2 cachorrinhos presos no quarto vizinho. Abriu a porta e os cachorrinhos precipitaram-se, latindo furiosamente na direção do banho. A senhora olhou e no fundo da sala viu uma monstruosa serpente, uma cobra cuja mordida causa uma morte fulminante. Ela esteve pronta a fechar a porta e, fazendo isto, viu o réptil voltar-se e introduzir-se no orifício onde passavam os canos d'água, orifício deixado por incúria mais largo do que o necessário. Se a senhora tivesse ido diretamente para o banho, como teria feito indubitavelmente se o visitante fantasma não se tivesse interposto, sua vida teria sido sacrificada. Também aqui, a visão premonitória poderia ser reduzida a um fenômeno de determinismo simbólico causado por uma percepção subconsciente do réptil, cobra. Isso é um comentário do Ernesto Bolzano. Termino aqui as citações de exemplos onde as premonições que salvam refletem as circunstâncias de fatos já existentes ou acontecimentos que já se desenrolam próximo aos sensitivos no momento da premonição, para passar aqueles em que as premonições que salvam refletem acontecimentos fortuitos que se realizaram após um intervalo de tempo mais ou menos longo. Então, na sequência, ele vai analisar, casos, que vai acontecer depois e não que estava acontecendo naquele momento. Esse livro é muito interessante para a gente refletir sobre vários acontecimentos. Vou fazer só uma breve reflexão sobre esse caso. Então, pessoal, o livro Fenômeno Premonitório é um apanhado de casos de premonição. E esse caso é interessante porque o animal, no caso da cobra, já estava aí no local. E o fato de ela ter visto uma entidade espiritual, que é o que se trabalha com essa hipótese, salvou ela de ser atacada por uma cobra. E fazendo a gente refletir de que essa interação do plano espiritual, trabalhando obviamente com essa hipótese de que foi realmente um aviso do plano espiritual, ela é uma interação que o espiritismo veio naturalizar. E a gente tem que ver isso de uma forma realmente natural. Da mesma forma que a gente tem encarnados, pessoas físicas nos orientando, nos aconselhando, para ir para ali e não ir acolá, etc. Por que não? Pode haver espíritos amigos, espíritos interessados no nossa evolução, nos orientando, que a gente chama de anjo da guarda. Nesse caso aí a gente poderia considerar essa possibilidade. E por que tratar isso de uma maneira mística, uma coisa assim, uma viagem que não é viagem, Isso aí é estudado pelo espiritismo. Não existe 1, 2, 3 casos, mas existem milhares de casos documentados nos anais dos pesquisadores dessa área, como Ernesto Bolzano, mas no seio familiar, de avisos, de repente a pessoa escutar uma voz de que está em perigo, O Ernesto Bolzano mesmo traz um caso aí, que eu acho que já trouxe aqui no canal, de um pesquisador, um cientista que escutou uma voz de que iria explodir o laboratório, e aí ele correu. E aí então a gente entende que assim, tem muitas coisas que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa não esquecer desses detalhes, dessas interações espirituais na nossa vida, de companheiros que estão em outro plano, nos assessorando, nos orientando, amigos, espíritos que nos interessam por nós. Então,
Isso é um ponto. Outro ponto é você querer justificar tudo, do tipo, fulano passou por aqui, aquilo, porque não teve nenhum espírito para orientá-lo. Não é, não é por aí, né? A gente não é porque sabe da existência desses casos de que a gente vai começar a justificar todas as tragédias na conta do merecimento, porque tinha que passar de todo jeito, não. Mas também a gente não pode negligenciar avisos que existem, né? Avisos, né? A pessoa vai embarcar num avião que de repente cai e a pessoa é avisada. A gente não pode desconsiderar esses casos, não é? Mas a gente não pode criar uma regra, não é, de, vamos dizer assim, meritocracia espiritual e começar a justificar, como eu venho dizendo, né? Sobre esse assunto, né, aconteceu comigo, não é, um caso de que eu estava sonhando com uma barata ao lado da cama, onde, não é, durmo, né, na minha residência. E eu acordei, essa barata estava lá. Né? Como é que se explica isso? Né? A pessoa sonhar com o animal e coincidentemente, com as aspas bem grandes, o animal está ali do lado. Como uma hipótese materialista pode explicar isso? Coincidência? Veja que coincidência, poderia sonhar com qualquer animal, mas eu sonhei justamente com o animal que estava ao lado da cama. Isso aconteceu comigo. E esses avisos, essas interações acontecem com todos. Então fica aí, pessoal, mais um vídeo nessa pegada aí de fenômenos. Eu sempre gosto de dizer que é a marca do nosso canal, né? Trazer vídeos críticos, vídeos progressistas, vídeos que interagem com uma questão mais social mesmo, mas também a gente tem essa pegada aí da fenomênica, né? De trazer fenômenos interessantes, sempre trazendo a gente para a parte mesmo transcendente, né? Transcendente do mistério racional, crítico, de que a gente não pode negligenciar, vamos dizer assim, a bagagem fenomênica da doutrina dos espíritos, que foi a que inaugurou esse tipo de estudo. Depois veio a metapsíquica, os parapsicólogos, né? E hoje pesquisadores, né, que estão estudando reencarnação, experiência de quase morte em universidade, mas quem começou isso, não é, a dar um verniz, vamos dizer assim, de ciência, né, foi o Espiritismo, né, no método kardeciano, né, a trazer esses assuntos, né, para a pegada racional crítica, que até então era vista apenas pelo aspecto místico, não é? Aspecto esotérico, não é? Com S, né? De escondido mesmo, e na conta só de assuntos religiosos, não é? Kardec teve esse mérito de trazer esse tipo de pesquisa para a parte racional, então todo o mérito a ele e a contribuição dos que vieram depois. Então esse é o nosso vídeo, até o próximo vídeo, valeu!